A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para pegar na bola do Harry, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa um café, pede uma cadeira e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 34º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Departamento de Mistérios. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe o que o Harry encontra atrás da porta do Departamento de Mistérios, não ouça esse episódio. Eu sou a Luísa Zanferdini e eu tô com a rinite atacada aqui nessa sala cheia de bolinha empoeirada. Nossa, foda mesmo. Cadê a empatia com os riniteiros? Os riniters. E eu tô aqui com a Larissa Andrioli, que tá sentada de lado em cima do testralho dela. Amiga, tá funcionando aí? Como é que funciona? Tá tranquilo, tô acostumada. Ai, eu ia fazer uma piada muito coisa. Mas tá bem, tá tudo bem. Tô aqui sentadinha, direitinha, tranquila, na paz, que vou voar de boas. Pra ninguém ver sua calcinha, né? Você abrir as pernas. É isso, é exatamente. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai na crina e outra tapando a calcinha. E eu tô aqui também com o Code, que tá com labirintite nessa sala, que tá girando. Amigo, tá tudo bem? Girando, amigo, eu tô perdido. O que eu faço? Qual é a porta? E hoje a gente vai falar sobre testralhos, viagens longas, missão de salvamento e mistérios. Mistérios. Lari, conta um pouquinho pra gente como que o pessoal pode entrar em contato. Quem quiser comentar o episódio, corrigir alguma informação ou só mandar biscoitos pra gente, pode fazer isso pelo Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok. Em todos esses lugares a gente tá como a Casa Elefante, é só procurar lá. A gente também tem um grupo no Telegram, que a gente fica conversando sobre a vida, e lá também vocês podem mandar feedback com a hashtag feedback. E a gente tem um servidor do Discord, onde a gente joga RPG, conversa sobre muitas coisas, desabafa sobre política. E para além disso, quem sentir que quer usar um método assim um pouco mais medieval, a gente tem um e-mail. Vocês podem mandar o feedback para lá também, que é a Casa Animagos. Que é a casaelefante@animagos.com.br. E todos os links para isso estão aqui na descrição do episódio. E agora a gente vai pro duelo de resumos, que eu tô muito feliz mais uma vez de não participar. Essa é a grande glória de ser host, cara. O duelo você já conhece, né? Que é quando os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ter o direito de trazer um tema pra gente iniciar a discussão. Então vamos decidir no dadinho aqui quem vai escolher, quem vai começar e quem vai ser por último. E aí, vocês querem par, ímpar? Eu vou de ímpar. Ímpar tal qual o número da vitória. Beleza. De extensão hoje, inclusive, né, gente? É, fé. Foca aqui com a gente, E deu par! Então, Lari, quem que você quer que comece? Eu vou ser cavaleira, né? O Code pode começar. Não faz nem sentido essa afirmação. Não faz. Que ótimo. Então, Junior Code, você vai tentar resumir o capítulo 34 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Departamento de Mistérios, em 3, 2, 1. Beleza, eles viajam pra Londres, o Ron detesta o voo, porque ele não vê os testralhos, né? Aí eles chegam no ministério, pegam lá o badge de missão de salvamento. Não tem ninguém na porra do ministério todo. Aí a sala redonda, eles estão lá, né? Meu Deus, qual porta? Muitas portas iguais. Aí entra na sala dos cérebros, não é essa. Aí vão na sala do véu, também não é. Aí chegaram na sala dos relógios, varam no hall que dá lá pras profecias. O Sirius não tá lá, mas tem uma voz que entrega me entrega essa profecia. Pam, 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 oi, oi, oi. E... será que é essa pessoa, né? Nossa! Humilhada. Ok, tá bom. Então, vamos lá, Lari. Vamos, né? Boa sorte, Lari. Obrigada. Então, Larissa Andrioli, 30 segundos pra você resumir o mesmo capítulo. Em 3, 2, 1, vai! Eles estão tentando... Eles resolveram que eles vão pra Londres de testralho, aí eles sobem, é tudo muito esquisito, porque metade do grupo não vê os testralhos. Aí eles chegam no departamento de mistério... Chegam no Ministério da Magia. Caramba! Aí eles vão pro departamento de mistérios, tá tudo vazio, aí eles vão entrando sala por sala e cada sala tem uma coisa diferente, assim, tipo, tem os cérebros, tem os relógios e tal.
Aí o Harry reconhece a sala, Acabou. tá? Ah, tudo bem. Tudo bem. Não tinha como. A riqueza de detalhes foi de qualidade, assim. Mas o Code foi mais longe, então, Code, parabéns, amigo. Obrigado. Foi merecido. Eu acho que você foi super bem, amiga, também. E no fim das contas, os pontos vieram pra mesma casa, né? É verdade. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Harry, Rony, Hermione, Gina, Luna e Neville voam para Londres nos testralhos para resgatar os Sirius. Chegando no Ministério da Magia, eles não encontram nenhum segurança e vão ao Departamento de Mistérios. Lá, numa sala circular e cheia de portas, eles exploram alguns lugares muito peculiares. Eles não encontram Sirius no lugar que Harry teve sua visão, mas se deparam com uma bolinha de vidro etiquetada com uma inscrição estranha e o nome de Harry. Ao pegá-la, uma voz aparece e exige a bola. Code, como você quer começar esse capítulo? Olha, vai parecer que eu tô enrolando, mas eu realmente queria começar do começo. Porque assim, eu queria saber se eu sou a única pessoa, né, Kelly, né? A diferentona do meme de 2000 e... Sim, só você, Code. Ninguém nunca pensou nisso. Exatamente, eu quero saber, gente. Se vocês se incomodam, se vocês acham divertidos, o que vocês acham dessa pataquada que é essa viagem das tralhas pra Londres? Pera, você tá perguntando se eu acho sensato ou se eu acho, tipo... Se vocês acham sensato, se vocês acham legal, se vocês acham Verossímil? divertido, se vocês acham interessante, verossímil, tudo. Qual que vocês acham? Não sei, não é uma coisa que me incomoda, não, sendo muito sincera, assim. Eu entendo que tem vários absurdos envolvidos, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente já tá tão saturado de absurdos em Harry Potter, que pra mim é um dos mais leves, assim. Talvez o que mais me incomode seja uma coisa que acho que a gente já discutiu antes, que é o fato deles não terem pensado em outras alternativas. Né, sei lá, tipo, voltar lá pra coisa, ir na lareira da Umbridge, alguma coisa assim. Mas eu entendo também que dentro desse contexto faz sentido eles tentarem, sei lá, não entrar no castelo de novo, por exemplo, entendeu? Sentir que aquilo pode ser uma ameaça, pode dar tudo errado de novo. E eles agarrarem aquela possibilidade ali que a Luna sugere como a chance que eles têm de ir pra Londres. Então, assim, eu acho meio estranho, mas eu também não acho tão absurdo, assim. Agora, a viagem em si, eu acho muito doida. Muito doida. Sim. Eu não consigo conceber como que o Rony, a Hermione e a Gina conseguem fazer isso. Tipo assim, montar um negócio invisível. Né? Nem pra ir junto, né? E voar, cara. Parece que tá flutuando, sabe? Nossa, eu ia ficar com muito medo. Eu não consigo você olha pra conceber. baixo, não tem nada embaixo de você, só o infinito chão, a quilômetros de distância. Assim, vocês já andaram a cavalo? Sim. Bareback, não. Sem sela. Desculpa. Eu também nunca andei a cavalo, nem com, nem sem. Eu já. E assim, eu me senti. Assim, de todas as Você coisas já da minha cavalgar? Assim, de todas as coisas na minha vida que eu fiz de esporte radical, as coisas que mais me deram medo de tudo assim na vida foi realmente andar de mototáxi e andar a cavalo. Radical, né? Radicais. Mototáxi. Porque vocês têm noção, os mototáxis aqui de Manaus fazem umas manobras que acho que nem o pessoal do motocross faz, uma coisa muito louca, gente. Eu achava andar de cavalo muito de boinha, assim, mas talvez fossem os cavalos que eu andei, tipo, eles eram bem de boa. Além de estar muito alto, eu não sentia que eu estava no controle de nada, sabe? Parecia que é uma outra criatura totalmente diferente de você, que tá, tipo assim, você tá tentando passar um comando pra ela sem saber muito bem, pelo menos eu não aprendi o suficiente, não, eu só andei acho que umas 3 vezes, então não é o suficiente pra você criar uma confiança no negócio. E eu imagino que todos eles aí são a primeira vez andando... A Luna não parece ser, né? E, tipo, eu imagino a sensação que você deve ter de você não estar somente andando numa coisa alta, que seria um cavalo,
mas uma coisa muito mais alta que o Testralho voando e ainda sem ver o E Testralho. invisível. Realmente eu acho muito surreal. Assim, eu ainda não entendi o apelo da Luna, aquele, né? Eu sei que a Luna é uma queridinha do fandom e tal, mas eu acho que foi uma péssima ideia dela. Ah, deu certo no final das contas. É, deu certo, Isso é mas porque tinha que dar pela razão, né? Mas a ideia é ruim, aquele. foi uma ideia meio de jirico, assim. Ah, vamos pegar esse trem aqui que vai fazer a gente chegar lá, mas de um jeito extremamente perigoso. Porque alguém podia cair a qualquer momento. Tanto que o Harry fala que ele olha pra trás uma hora, tipo assim, pra ver se ninguém caiu. Que alguém gritou, né? É. Pois é, tem uma hora que o Ron fala assim, eu não consigo ver eles. Aí o Harry fala assim, é bom você querer não ver eles mesmo. Agradece que você não tá vendo. Porque Sim. se alguém morrer aqui, você vai ver. E também porque eu acho que eles acham os testralhos um pouco feios, né? Tipo, eles são esqueléticos, assim. Sim. E eu acho a descrição deles muito legal. Eu tenho uma memória afetiva, assim, com essa cena do voo. Porque quando esse livro saiu, coincidentemente, foi uma época que eu acho que eu tinha descoberto a palavra bizarro, muito recentemente. Então eu usava muito essa palavra. Eu falava tudo pra mim era bizarro. Nossa, que bizarro. Nossa, fulano é bizarro. Tudo eu falava bizarro. E aí, quando saiu esse livro, que foi antes do disco da Peach, inclusive, tem nessa cena o Rony fala, né? Que coisa bizarra. E aí eu lembro da minha amiga ligando pra mim e falando, amiga, tem uma hora que o Rony fala que coisa bizarra, é você, não sei o quê. Que ótimo. Então, assim, sempre que eu leio essa cena, eu lembro disso, sabe? De uma época muito legal, assim. Que fofo. Olha que bonitinho. É porque, assim, eu acho que é uma coisa muito bacana na ideia. Assim, pensando num livro de fantasia infanto-juvenil, é muito legal, tipo, você ter 6... A imagem, o visual disso é muito bacana, sabe? E a imaginação também. Uhum. E Harry Potter, querendo ou não, é um livro de fantasia infanto-juvenil e faz todo sentido ele ter isso daí aí, né? Realmente, só quando a gente overthink, né? Quando a gente pensa demais sobre as situações, que eu acho que isso começa a ficar problemático. E eu sou uma pessoa que overthink as coisas, né? Então é meio difícil de me desapegar disso. Você, Code? Nunca reparei. Olha só. O prazer em conhecê-lo. Quando eles estão no chão, por exemplo, eles ficam assim, meu Deus, não tem nenhuma forma que a gente possa subir neles, eu não sei nem onde é que eles estão. Ô, gente, pelo amor de Deus, passa uma lamazinha nele, um negócio, Mas joga feitiço, conjura né? Deve ter alguma um coisa. negócio, Joga glitter neles. Joga glitter. Não, exatamente, tipo assim... Conjura glitter. A Hermione poderia fazer um feitiço que cobrisse eles de coisinhas brilhantes, assim. Ia ser bem mais legal. Sim. Mas ao mesmo tempo, e os direitos dos animais, né? Alguma coisa que A saia pessoa ele é fácil. alérgico a glitter. Pede aí pra ele deitar e complicado. rolar na terra. E também tem a questão que, assim, como eu falei já no último episódio, eu acho que é inevitável que haja conveniências numa história que foi contada pra ela servir a algum propósito e chegar em algum lugar, obviamente, né? Ou seja, conveniências não são necessariamente ruins, mas é muita conveniência junto nessa questão aí. Porque, porra, é um bicho que tem um senso de direção perfeito, você só precisa dizer pra ele pra onde você quer ir, é quase um... ok, Google, me leve pra tal lugar, ele já ativa o mapa. Uma bússola. Ele tem uma bússola, tipo assim, ele entende, sabe exatamente qual é o lugar, ele entende inglês, ele voa muito rápido, sabe? São muitas coisas assim, tipo, meio que parece que resolveram todos os problemas de uma vez, assim. Não, isso de fato, assim. Mas essa coisa que você tava falando, né? Eles entendem inglês, não sei o que, eles sabem onde é os lugares. Talvez isso tenha a ver com o fato de que o Hagrid que criou eles, né? Ele deu o curso da Lia pros testrales aprenderem inglês também. Não, mas tipo assim, o Hagrid treinou eles, né? Então eles não sabem onde é o Ministério da Magia por instinto, sabe? O que eu entendo é que o Hagrid treinou eles pra eles serem dóceis. Então, o testralho lambendo a roupa do Harry e tal, cheirando ele. Mas eu acho que eles são naturalmente extremamente inteligentes, assim. E que as pessoas têm tanto medo que elas não sabem que existe esse meio de transporte extremamente prático, rápido, que menor de idade pode montar, sabe? Por exemplo, vassoura é uma coisa que nem todo mundo pode comprar, sei lá. Agora, testralho não é uma coisa que todo mundo vê, mas dá pra você voar mesmo sem ver. Então, eu acho que as pessoas criam esse tabu e aí eles se privam desse meio de transporte, sabe? Mas assim, como a gente falou no último episódio também, tipo, existem várias alternativas mais interessantes, eu acho, pra você fazer
É interessante no sentido prático, lógico, né? Não pra narrativa, realmente, uma imagem muito bacana pra esse momento. Mas aquele negócio, né? Tipo, como a Lari falou, lareira de Hogwarts é uma possibilidade, mas assim, tem várias outras também, né? Tem Noitibus em Hogsmeade, tem a própria Hogsmeade que você pode usar uma lareira de lá. Aham. O mundo mágico tem várias opções de transporte. E o Harry também não tá pensando muito bem nesse momento, né? Não, Ele resolve o quê? Colocar, subir num negócio que ele não sabe quanto tempo vai levar. E de acordo com alguns cálculos aí que eu vi pela internet, leva bem mais tempo do que parece ser confortável ou saudável você estar viajando na velocidade que ele viaja. Tipo, andar de cavalo por 1 hora já fica todo dolorido. Imagina um bicho sem sela. Mas Então, Você tem que ficar engraçado. agarrado no pescoço dele. Eu acho que deve ser menos tempo que isso, Code. Eles falam, né? É falado na narrativa que o Harry nunca tinha voado tão rápido. Uhum. Então, Não, pois é, isso faz entender que ele é mais que o Testralha é mais rápido que uma Firebolt. Que é a coisa mais rápida que o Harry já teve até o momento, né? sim. E se você pegar a distância entre Londres e a Escócia, né? De ônibus, são umas 4 horas. 4, 5 horas. Então, eu acho que deve ser menos do que isso, assim. Talvez eles voem umas 2h30, 3 horas. Vamos supor que eles voem na velocidade de um avião. Aí é rapidaço, Latino. porque aí deve ser, tipo, 1 hora e pouca. Não, gente, o avião voa muito rápido, não tem como não. Ah, vai saber, um bicho mágico. Isso aí, pois é. Ô, Lari, você fez essa viagem da Escócia Dragão? pra Londres por ônibus? Porque eu tava vendo aqui que o período aqui é 10 horas. Caralho, eu fui de trem. De Londres. Glasgow pra... de Glasgow, pelo menos de Glasgow, né? Eu imagino que a Hogwarts fica mais ao norte do que Glasgow. Nossa. De Glasgow pra Londres. Então ignora, porque minha noção de tempo tá completamente fodida. Eu fiz não foi essa de viagem. trem? Não, eu fui de ônibus. Tipo, de trem, o pessoal de Hogwarts, eles levam o dia todo, pô. Eles vão de meio-dia, Faz de 7 da sentido. manhã, sei lá, 9 da manhã, eles chegam, tipo, depois do pôr do sol lá. Não, faz sentido, não. Agora eu tô lembrando, porque eu viajei à noite. Eu peguei um ônibus, tipo, 10 da noite e cheguei umas 8 da manhã. Foi isso. Ignorem. De avião, 1h30 de viagem non-stop. Por falar em bicho mágico, assim, eu acho engraçado que eles têm crina, porque eles são tipo um esqueleto com crina, que não faz o menor sentido. Não, eles não são só esqueleto, né? Eles têm uma pelezinha, um músculo, só que eles são bem esqueléticos, assim. Eles estão bem... Tipo Olavo de É. Carvalho. Eles falam que é super desconfortável voar neles, assim, porque eles são tudo ossudo e desconfortável de segurar, assim. E eu fico lembrando deles tentando fugir do Gringotts, no dragão, então eles estavam treinando pra este momento. Nossa, real. Estavam Né? se preparando. E outra coisa que eu acho legal também da anatomia deles, que é justamente o que eu tava falando, né? Que eles são bichos mágicos. Provavelmente eles podem ser tão rápidos quanto um avião. É que eles têm 4 patas e 2 asas. Que o George R. R. Martin, que é o autor do Game of Thrones, né? Do Guerra dos Tronos lá. E toda essa franquia. Ele falou que ele projetou os dragões dele com 2 patas traseiras e na frente 2 asas, né? Que é meio braço também. Que isso existe na nossa natureza. E essa anatomia de 4 patas e 2 asas não existe. Então, os testralhos são uma anatomia mágica, né? Porque na nossa natureza não é natural. Parecido com o cavalo do Vingador, né? Ah, não, o cavalo do Vingador não tem asa. Quem tem asa é o Vingador. Não, tipo eu acho que é porque Pégaso, né? os testralhos, eles são uma subcategoria dos cavalos alados, né? Tem as abraxanas, tem os granianos e tem os testralhos, e todos eles estão baseados, acho que na Pegasus, o cavalo das Valquírias, que são cavalos com asas e tal. Mas assim, eu ainda não tô convencido que ele pode ir na velocidade de um avião, não, gente. Um avião são 600 km por hora. Mas, ô Code, Eles vão sobreviver, entendeu? sabe quantos quilômetros uma pomba consegue voar? Até 100 km por hora. E eu não tô zoando. Eu descobri isso de um cara Pois é. que participa de corridas internacionais de pombo-correio. Então, Não, essa é a velocidade média dos pássaros voarem mesmo. depois eu conto essa história, é bizarro. A velocidade média dos pássaros voarem é mais ou menos 100 km por hora, mas um avião é 500 a 900. Mas é um bicho que tem 4 patas e 2 asas. Aí você espera o quê dele? Ele voa a 20 por hora? Não, ele pode voar quanto ele quiser. É a o dia que quiser ele voa. Mas assim, aquele negócio que tava enchendo o saco das horas é porque também existe uma matemáticazinha que fizeram pra saber em relação ao tempo que tava quando eles chegaram lá, entendeu? Lá no Ministério e a batalha e tudo mais, e pipipopó. Esse horário estimado de 4 a 5 horas de viagem é... Muita coisa. baseado Pensando nisso aí. nisso, né? Entendi. E aí se levar em consideração que, tipo, é uma viagem a 200 km por hora, que é, tipo, bem rápido, e é mais rápido que a Firebolt, que chega a mais ou menos uns 150. Então, mesmo se os trouxas pudessem ver eles, não ia dar pra ver, porque ia ser muito rápido.
Imagina, eles devem ter comido muita poeira também. Pássaro também que tava no caminho. E como que vocês acham que funciona essa bússola dos testralhos? Vocês acham que eles se orientam como? Eu acho que é uma coisa chamada conveniência, aquele, né? Não sei, magia, eu acho que eles são tipo coruja, sabe? Que a coruja também, supostamente, é um bicho que é simples, até bem mais simples que o testralho, e você diz exatamente o que ela tem que fazer, ela entende e faz, e chega e acha, encontra pessoas e tal. Acho que deve ser mais ou menos a mesma A Edwiges, por exemplo, às vezes, quando o Harry vai mandar uma carta pro Sirius, ele fala assim, eu sei que tá escrito Snuffles, mas é pro Sirius. Verdade. Então, assim, ela realmente compreende o que ele tá falando, sabe? As corujas conseguem achar pessoas, né? Acham pessoas que nem o Ministério escondidas. da Magia acha. É isso. Então deve ser o mesmo, elas devem ser parentes distantes dos testralhos. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa cena é que, enfim, depois que eles voam, né, que aí eles chegam lá em Londres, eles param lá perto da cabine de acesso ao ministério e eles largam os bichos lá. E aí eles Tipo, vão foda-se. comer lixo, de Paladar boa, de urubu. total. O que eu acho mais interessante é que eles simplesmente largam eles na rua. E aí eu fiquei pensando duas coisas, assim. Primeiro, será que isso não seria uma infração ao Estatuto de Sigilo? Porque, né, imagina você levar, por exemplo, um dragão e largar em Londres, né? Complicado. E segundo, que aí eu já não sei se seria uma infração do Estatuto de Sigilo, porque a gente não sabe se os trouxas podem ver, né? Será que os trouxas que já viram a morte conseguem enxergar os testralhos? Será que talvez eles só percebem a presença? Ou será que eles não enxergam de forma alguma? O que eu acho estranho, porque acho que não tem nenhuma criatura mágica que é assim, né? Tanto que em Animais Fantásticos tem toda essa questão, né? Dos animais fantásticos à solta em Nova York. Acho que a única exceção, que não é bem uma criatura, né? Um não ser, seria os dementadores, né? Que os bruxos não conseguem ver. E como eles também estão ligados com essa questão de alguma coisa assim, mais... Dark, da morte, do sombrio, do negócio, acho que talvez, pode ser. Acho que as duas opções são válidas. Tanto acho que os trouxas que já viram a morte podem ver ele, podem ver os testralhos, ou podem não ver também, porque são trouxas e, né, assim como não veem os dementadores, não veriam os testralhos. Eu acho que não vem, sabe por quê? Porque seria muito difícil controlar isso, assim, porque nem todo mundo do ministério conseguiria ver os testralhos também. Então, seria uma coisa muito complicada, assim. Então, se bem que se for uma magia, sei lá, tipo, evolutiva, assim, né? Pensando em evolução, que é melhor se eles não forem vistos nem por trouxas, também é difícil que isso seja é muito conveniente. Então, não sei. Porque eu acho que também tem aquela questão assim, se o trouxa viu um testralho, ele vai falar, ei, caramba, você tá vendo aquele troço ali? Aí ele chega pro colega e fala assim, ih, olha aquilo ali, o cara vai dizer o quê? Tá doido? Então, tipo, acho que também tem esse negócio de que não é uma... Pode ser que não seja uma infração também pelo fato de que, tipo, os bruxos devem pensar, os bruxos não vão ver direito, então, tipo, eles vão achar que eles estão doidos, não vão conseguir provar pra ninguém, não vai conseguir tirar foto no negócio. Tipo, é que nem eu imagino, por exemplo, que os trouxas conseguem ver, por exemplo, bichos papões, tanto é que deve ter inspirado as histórias dos trouxas, né? O jeito que você viu os bichos papão, até fantasma, de repente, nem que seja só um relance, um negócio, que isso vai influenciar também na cultura trouxa, né? Ou seja, os trouxas conseguiriam ver. E os testralhos saem voando de Hogwarts de boas, assim, sem nenhum feitiço pra proteger contra o Voldemort. Porra, bicho, eu fiquei pensando também nisso. Tipo, a gente sabe que no 6º ano parece que existe uma proteção bem específica, né? Tanto é que o Draco passa muito tempo pra conseguir infiltrar os comensais. Mas, tipo, porra, Dumbledore, o Voldemort tá fucking solta, entendeu? Ele tá querendo provavelmente pegar o Harry Potter. Como é que não tem uma porra de um. Mas de uma eu proteção acho aí? que a proteção que existe em Hogwarts tem a ver com a direção. Pra sair, não precisa, mas pra entrar, bloqueia. Pode ser, faz eu sentido. acho. Por algum motivo eu tenho isso na minha cabeça. Não sei se eu tirei do cu ou se em algum momento essa discussão foi feita. É tipo isso o filme, só pode... É isso, exatamente. Exatamente. Mas o filme de Hogwarts, amei. É porque até então a gente nunca vê ninguém com problema pra sair, né? No primeiro ano, por exemplo, o Charlie lá, o Carlinhos, né, chega com o pessoal do Dragão de boa e vai embora de boa também. Então, na verdade, esse negócio deles chegando no primeiro ano seria uma questão a ser levantada sobre a entrada, porque eles entram em Hogwarts. Só que aí... Não sabe se eles vieram de vassoura, né? Mas... Não, eles estão de vassoura, eles estão de vassoura. Ah, quando eles chegam também. Só que a questão é que eu tenho quase certeza que a gente discutiu isso na época, no episódio desse capítulo, é que isso faz a gente levantar a hipótese de que talvez o Dumbledore estivesse ciente do que estava acontecendo. E ele, de alguma forma, levantou as proteções para eles poderem vir pegar o Norberto. Ah, sim. Levantou no sentido de liberou, né?
Mas enfim, né? Eles chegam lá em Londres e aí eles entram na cabinezinha, enfia 6 pessoas numa cabine de telefone. Claramente não tem um gordo nesse grupo. Aí eles vão lá falar com a Siri, né? A Siri do Ministério. E eu acho muito engraçada essa cena, porque pra entrar eles precisam falar, né, o nome deles e qual que é o assunto da visita, né, por que eles estão indo no ministério. E aí o Harry fala meio desesperado, tipo, a gente tá indo salvar alguém. E aí o telefone imprime um crachá que tem o nome deles e embaixo escrito missão de salvamento. Eu acho fantástico isso. A Siri debochada. Boa sorte. Eu acho que isso tem um peso muito grande, assim, porque eles... Assim, tá mó climão, né? Uhum. E aí tem uma porra de um crachá que você tem que pegar pra colocar. Tipo, é muito bizarro. Será que eles guardaram de lembrança? Nossa, Pô, é isso é legal. souvenir. Eu tava me perguntando aqui se eles sequer colocaram o crachá, né? Porque... Eu acho que não. Né? Colocaram, descreve que eles colocaram. A Hermione entregou pra cada um. Será que se você não colocar o crachá, você não consegue entrar? Pode ter alguma... Eu acho que um guarda ia falar, ei, cadê o Paulo? Bota o crachá. Cadê o aviso do negócio de visitante? Mas não tem guarda, né? Tem isso é outra coisa. Nesse caso, quando eles chegam lá, não tem nenhum guarda, assim. E eu acho que o Ministério... Porque o Ministério parece ser um lugar... Bom, enquanto eu falava isso, eu revi a minha posição, mas... talvez... deveria ser um lugar bem protegido, né? De certa forma. Então deve ter pelo menos alguns seguranças lá. Deveria. Mas o fato deles não encontrarem nenhum, eu acho que é por causa dos comensais. Eu acho que os comensais... Porque como foi um plano elaborado, né? O Voldemort plantou essas visões na mente do Harry. E ao longo do dia, né? Isso foi acontecendo ao longo do dia. Eu acho que o que aconteceu foi que eles esperaram o ministério fechar, todo mundo sair, e aí ficarem só os guardas. E aí os comensais foram lá, cuidaram dos guardas, mataram ou estuporaram, enfim, não sei. Mas fizeram com que o caminho... Era uma viagem para as Bahamas. O caminho tivesse livre. Mas fizeram com que o caminho tivesse livre, exatamente. Eu gosto de pensar isso, porque, sinceramente, né? Tipo, imagina o Ministério da Magia com todas as informações e coisas apreendidas e documentos e tudo que tem ali. E eu acho que isso faz sentido de ter sido uma coisa fabricada, né? E não que seja assim sempre. Porque eles estranham, né? Eles acham estranho não ter ninguém lá. Inclusive, acham um mau pressentimento, né? Pelo fato de estar assim, tipo, sem entender o quarto. Isso é estranho. E a própria Siri lá, de deixar eles entrarem, deveria ter alguma barreira que falasse assim, ó, que só funciona das 8 às 6, de segunda a sexta-feira. Então volte mais tarde, volte amanhã, não sei, algo do tipo. E sem falar que essa é a entrada para as pessoas, assim, tipo assim, que tem algum problema com a aparatação, ou não tem idade suficiente para tal coisa, não tem uma lareira disponível. Já é uma entrada que deve ser pouco usada pelos próprios oficiais do Ministério, né? Então, tipo, ainda mais fora do horário de funcionamento. O que eu também acho que é meio esquisito, porque que o Departamento de Mistérios esteja também deserto. O próprio departamento, porque assim, pelo menos nas campanhas de RPG que eu mestre, eu acho meio estranho que, tipo, de noite não tenha ninguém ali, ou trabalhando nas coisas, tipo, porque lá parece que o tempo nem passa direito, porque não tem janela, né? É o que a Lari falou, com certeza os comensais limparam a barra ali pra eles poderem entrar, e eles não deviam estar contando que o Harry ia entrar pela portinha dos visitantes. E o que a Lari... Como que ele ia entrar, né? Eu acho que não tinha outra forma de ele entrar. Será que tinha? Talvez na lareira, né? E o que a Lari tinha falado do plano, o plano do Voldemort é extremamente bem arquitetado, mas o do Harry é um grande plano do Cebolinha, né? Porque todo mundo fica assim, e aí, Harry, o que a gente faz? E o Harry, Sempre, né? Não, gente, imagina, assim, a cabeça, assim, é um plano bem difícil do Voldemort pra dar certo. Tem que muitas coisas darem certo pra o plano dar certo no final. Mas eu fico imaginando, né, de falar, acabei de colocar a memória no Harry, vão. Aí os comensais chegam lá, não sei o que, papapá, isso já era o pôr do sol, né, então já tinha, tipo, provavelmente, já tava fechando os departamentos e tal, não sei o que. Então os comensais vão lá, cuidam dos guardas e esperam. Fica sentado tomando um cafezinho. Às 4 horas que os bonitos vão chegar com os seus testralhos em Londres. Tipo, já tava... Eu acho que o Lúcio teve que acordar todo mundo. Assim, ei. Certeza que eles estavam tirando cochilo. E o Harry não queria que todo mundo entrasse junto, né, na sala do departamento. E aí... eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência com isso. Gente, eu acho que ele já tava meio, assim, preocupado com todo mundo. Pensando, vai que entra
todo mundo junto e é morto. Sabe aquela coisa de não pode pôr a família inteira no mesmo avião? Pra não morrer todo Não, eu mundo sei. de uma vez. É uma coisa que faz muito sentido pra um personagem herói, né? Esse negócio do... É. Não, eu vou na frente, vocês não sei o quê. Então, tipo assim, não, vocês não vou deixar ninguém se arriscar por mim. Não gosto desse arquétipo. Eu acho que eu entendo que ele existe e faz sentido o Harry se comportar desse jeito, mas eu acho... Eu tenho uma grande preguiça disso. E faz sentido porque eles não tiveram tempo de planejar nada. Então, assim... Foi tudo muito no impulso, né? Assim, faria sentido que fosse uma coisa mais separada, também pensando em todo o rolê do antes dele tentar entrar na sala da Umbridge. E eles se dividiram lá pra colocar um povo de vigia e um povo lá dentro da sala. E funcionou super bem, né? Então, talvez ele tivesse com isso na cabeça. Mais ou menos, né? Assim, funcionou mais ou menos mesmo. Funcionou por um tempo. Mas faz sentido. Gente, faz sentido, eu acho, você deixar alguém pra trás pra poder, tipo, fazer alguma coisa. Até a Ginny fala, né? Mas assim, se a gente ficar pra trás, como é que a gente vai avisar? Fala, amado, vocês têm um galeão aí que vocês usam pra se comunicar. Nossa, é verdade. Na hora do vamos ver lá, ninguém lembra das coisas úteis, né? Não lembro. O Harry, ele não faz rotas de fuga pra nenhuma coisa que ele fez até hoje, né? Tipo, na Pedra Filosofal, ele não pensou nisso. Ele só vai, exatamente. Na Câmara Secreta, ele não tinha como sair. Ele tem uma coisa chamada Plot Armor. Ele é sortudo. É a maior armadura mais forte que existe. Não, ele é sortudo. Exatamente. Pois é, e eles não têm uma rota de fuga, né? Eles não sabem, tipo, como eles iriam sair. Tanto é que quando eles chegam na sala da labirintite, o Neville até se questiona, como é que a gente vai fazer pra ir embora? O Neville já tá preocupado com o plano da rota de fuga. E o Harry fala, não importa. isso a gente não se preocupa com isso agora. Neville sempre sensato, né? Provando mais uma vez que ele devia ser o escolhido. O Harry deve ter falado pra você, Neville, meu amor, você não queria vir? Quem lhe garante que você vai sair vivo daqui? Eles entram nessa sala da labirintite, né? Um apelido muito... Coerente, exatamente. E é bem desesperador, né? Porque assim que eles fecham a porta pela qual eles entraram, tudo roda. E aí eles não sabem mais onde que eles estão, né? O que vai rolar. E o Harry fica preocupado, né? Tipo, ai meu Deus, cadê o Sirius? E a Hermione dá um fumo nele, né? Mete um fumo nele de tipo... Não vai sair gritando ele, né? Não vai sair gritando o nome dele, pelo amor de Deus. Chega de burrice, Harry. Mas é muito legal porque depois que eles fecham a porta e tudo roda e eles não sabem mais qual que é a porta que eles entraram, a primeira sala que eles abrem, depois que eles saem dela, a Hermione tem a ideia genial, né? De antes de fechar, eu vou marcar essa porta, que é pra gente não perder ela de vista, né? A gente saber que nela a gente já foi, assim. E o Harry não tava querendo levar as pessoas com ele, né? Ele ia estar perdido totalmente ali. Eu tenho um questionamento aqui também, super code, aqui apenas para os interessados. Caso você não goste dessas divagações codísticas, você pule 1 minuto de episódio. Porque eu tava pensando aqui, né? Sobre que aqui explicitamente na narração fala que o que roda é a parede ao redor da sala, né? No caso, o chão fica fixo. Tanto é que fala, tipo, eles achavam que o chão ia mover, mas ele não se mexe. Mas a parede ao redor que gira. E isso implica em uma possibilidade. Será que toda vez que a porta gira, tudo que está atrás da parede também gira? Tipo, todo o departamento de mistérios, ou talvez até o próprio Ministério da Magia está girando ali ao redor daquela sala? Eu acho que o departamento gira. E é muito louco e não tem explicação a não ser magia. Mas eu acho que o que acontece é isso mesmo. Pra mim é o que faz mais sentido. Realmente. Porque seria mais fácil o chão girar. Porque se o chão girasse, pronto. Sim. O chão gira e tudo fica no lugar. Eu acho que, assim, tem uma coisa que é meio estranha nesse caso. Não sei que é magia, né? Ou seja, pode ser tudo. Mas é que o Departamento de Mistérios é a pedra fundadora do Ministério da Magia, né? Tipo, ali, dizem que ao redor daquele arco que a gente vai falar mais daqui a pouco, é que se estabelece o Ministério da Magia. Então... Sim. O fato de ele não estar fixo também me deixa assim meio, mas... Enfim, pode ser portais também, né? Tem várias explicações mágicas. Pode ser só uma ilusão também, né? Uma ilusão de ótica, uma ilusão de mágica. Não, porque se ela não tivesse marcado, talvez eles realmente entrassem nas mesmas salas. Mas talvez seja uma coisa meio de portal, assim. Você abre a porta e você entra pra aquela sala, mas ela não precisa que a sala mude de lugar. Só o portal muda de lugar.
Eu pensei nisso também. E uma coisa também que, assim, eu acho que a Hermione foi muito safa de colocar o X, né, usando magia pra colocar na porta, só que, tipo, ela vai marcar todas as portas com o mesmo símbolo. Poxa, Hermione, você tava indo tão bem. Não, Coloca mas- um símbolo diferente em cada porta. Vai que você precisa usar a porta de novo. Mas eu acho que é mais no sentido de que é só pra eles saberem que eles já foram lá. Não, sim, eu acho que praticidade, faz né? sentido, só que é só o começo, sabe? Tipo, depois, quando eles vão fazer a batalha, tipo, eles vão se perder. Ou poderiam se perder bastante, sim. Porque tá tudo marcado agora, pelo menos umas 4. Então. Talvez o interessante fosse ela. Só que aí ela perdeu a chance, né? Seria ela marcar com um símbolo diferente a porta de saída. A saída. Com certeza. É, a porta de sair. É verdade, Os tem a outros saída ainda. foda-se, mas a porta de saída é o que a gente precisa, assim. Faz um círculo. Até porque as coisas no departamento de mistérios ali parece que é um grande labirinto, né? Por exemplo, você consegue acessar uma sim. sala através da outra, e salas estão interconectadas e tal, então é uma coisa assim bem. Coisa. Numa campanha de RPG que a gente teve bastante ênfase no Ministério da Magia, eu fiz um mapa que ele era um círculo, era como se fosse, tipo, sabe aqueles brinquedos que são um labirinto concêntrico, assim, que você tem que colocar a bolinha dentro? É tipo aquilo, assim. Então, tudo. O centro do Ministério era a sala redonda, e aí você tinha as salas retangulares e os corredores indo a partir delas, entendeu? E aí você tinha uma entrando na outra e coisas assim, pra você Nossa, que trampo. andar por ali. Mas eu acho que se fosse o chão, teria uma questão física aí, né? Que ele giraria muito rápido e provavelmente as pessoas seriam jogadas pros lados. Então, É verdade. não daria tão certo. Por isso que eu acho que as portas girarem é melhor nesse sentido, porque elas podem girar muito rápido, né? Inclusive é tão rápido que o Harry fala que fica só um rastro de luz azul no olho deles. Gente, não consigo perdoar por tirarem todo esse rolê Do filme. do Departamento de Mistérios dos filmes. Sim, gente. Nossa, Não demais. dá. Nossa, é perfeita toda essa parte. E o que eu acho mais incrível é que, assim, a gente vai vendo as salas, né? Eu acho que esse é um capítulo que, depois, juntando com outras informações que a gente vai receber, né? Dá pra gente ir muito fundo, assim, né? Então, assim, a gente tem que pensar que esse é um lugar que chama Departamento de Mistérios. Então, o que os Inomináveis fazem aqui é estudar a fundo mistérios. E aí é muito legal você identificar quais são as coisas que eles consideram mistérios dignos de serem estudados. E cada uma das portas que a gente vai entrar vai apresentar a gente para um desses mistérios, né? E a primeira sala que eles entram, que é a sala do cérebro, é a sala em que eles vão estudar a fundo. Acho que talvez não tenha como bater o martelo numa coisa exatamente, mas algo tipo a inteligência humana ou a consciência humana. É a mente, né? A mente. Exatamente. Então é muito legal isso, assim. E aí você vai ver que eles estudam cérebros, aí tem... Depois, na outra sala, né? A sala da morte, que, enfim, tem o véu lá, a gente pode falar melhor disso daqui a pouco. Sobre essa sala de cérebros, né? A gente tem um pouco mais de descrição dela também quando tá acontecendo a batalha depois. A gente tem essa descrição desse tanque enorme, né? Grande o suficiente pra todo mundo que tá ali conseguir se nadar dentro. Ou seja, é uma coisa assim bem, bem grande, deve ter vários cérebros ali. Sim. E tem algumas mesas e outras portas dentro dessa sala. Sim, Essa sala tem várias portas. então vai se ramificando, né? Eu imagino que devem ter os escritórios dos Inomináveis, alguma coisa que remeta a isso. A gente não chega a ver muito bem. Como eles estudam, eu imagino assim, poxa, deve ser, se eu fosse um Inominável, eu provavelmente ia querer trabalhar nesse departamento aí. Porque, imagina, você ficar explorando a consciência mágica. De repente, será que eles estudam os quadros? Será que eles estudam os elementos, os objetos que são animados? Deve ser muito doido. Como é que eles manifestam alguma consciência? Eles procuram memória, penseira, essas coisas todas, sabe? E até que ponto também coisas que a gente vê no universo podem ser resultado de pesquisas dali, né? Tanto que o vira-tempo, por exemplo, parece ser um instrumento criado, né? Tanto que eles têm ali vários vira-tempos e tal. Então, a gente critica muito ao longo dos livros essa anticiência quase bruxa, né? Que eles são muito só na magia e no instinto e tal. Mas aqui a gente vê que não, que existe uma produção científica, né? Existe investigação científica e muito provavelmente muitas coisas que a gente tem contato são coisas que são criadas por esses inomináveis, assim. Então, talvez em alguma dessas salas também tenha um departamento, tenha um subdepartamento de criação de feitiços. De penseira. De penseira. Então tem muita coisa, assim. E eu tinha vontade. Eu trocaria o capítulo do Grope por um capítulo mas aí explicando.
explicando, tipo, a fundo cada uma das portas. Sim. Porque assim, resumindo aqui depois a gente vai entrar em cada uma, a gente vai passar por cada uma das portas. Dessas 12 portas que tem aí nessa sala da labirintite, a gente conhece 6 delas, né? Durante esse capítulo e os próximos que vão ter a batalha, que é a porta de entrada e saída, né? Que não tem nada especificamente, mas enfim, é uma. A outra, logo em seguida eles vão entrar nessa sala da mente ou dos cérebros, o que quer que seja. A gente tem depois eles entrando na sala que dá pra Câmara do Véu, e depois a gente vai entrar em detalhes que é muito interessante. Depois eles tentam entrar numa porta trancada, que depois a JK vai dizer que é a sala do amor. A JK não, né? O Dumbledore fala. Isso, o Dumbledore fala e a JK também vai falar um pouquinho sobre o que não tá escrito, mas como ela pensou mais ou menos o que tinha aí dentro, né? E é muito legal porque o Dumbledore, quando ele tá conversando sobre... o momento em que ele fala isso com o Harry, né? É depois da batalha toda e tal. E o Harry pergunta por que o Voldemort não conseguiu possuir ele. E aí o Dumbledore fala, no departamento de mistérios tem uma porta que está sempre fechada. Tem uma força tão grande que é impossível de controlar e tal, uma coisa assim. E o que eu acho mais... É a única sala que é trancada, né? Então, o que eu acho mais interessante nisso é pensar que... Aí já é viagem da minha cabeça, né, gente? Vocês perdoem porque eu formei literatura e é isso. Mas é pensar que talvez isso seja uma... Acho que tem 2 leituras, assim, né? Acho que tem essa leitura do Dumbledore, de que essa porta fica fechada porque ela é uma força muito grande que as pessoas... Que esses cientistas bruxos, né? Ainda não conseguiram dominar, cientificamente falando. Mas eu acho muito interessante também que seja justamente a porta do amor que tá trancada e que ela não responde a feitiço para abrir porta, ela não responde ao canivete mágico do Harry. O que me sugere assim, uma leitura de que o amor é alguma coisa que você não consegue à força, você não consegue arrombar a porta do amor e ter acesso a ele, entendeu? Mas eu fico pensando, se essa porta pode ser aberta, como que se abre ela, né? Com amor e carinho. Com amor e carinho. Você dá um beijo na maçaneta, dá uma lambida na maçaneta. Então, amiga, eu acho que a minha explicação é bem mais simples. Essa porta fica sempre trancada porque lá dentro tem uma fonte de poção do amor. E o pessoal toma e fica fazendo altas surubas lá dentro. Mas a poção do amor é justamente o que o amor... O que a porta não é. Pois é, mas a explicação da JK, ela fala que dentro dessa sala existe uma fonte de várias poções do amor. E os Indomináveis tomam essas poções e ficam experimentando saber como falou é que... isso? Então eles ficam trancados, sim. E essa porta fica trancada. O surubão legalizado no Ministério da Magia. Amei. Lá. E ela fala assim, essa porta fica trancada porque, tipo, as pessoas que estão ali dentro não vão querer sair ou é perigoso demais acesso a essas não coisas. Gostei, não faz sentido. Cancelada. Mas assim, eu acho que deve ser... cancelada. Eu acho que não deve ser só isso, sabe? Pelo menos no meu headcanon, né, que eu também faço as campanhas e tal, eu acho que, além desse negócio de você ter... Eu acho que seria interessante você ficar realmente experimentar, observar o comportamento das pessoas que tivessem tomado essas poções e tal, pra você identificar, de repente, coisas e como que isso é diferente do amor de verdade, alguma coisa assim, sabe? Porque como mais você poderia testar o amor se não fosse, tipo, entendeu? Como é que dentro de uma sala? Porque o amor é uma coisa que a gente vive fora da rua, a gente vive fora do trabalho. Como é que eles iam ter uma sala pra experimentar o amor, sabe? Não faz sentido porque amor também não é só sexo, né, gente? Tem amor de mãe, amor de irmão, tem vários tipos de amor, então acho que não se encaixa. Então eu vou canonizar a ideia da Larissa. E é isso. Muito obrigada, Luísa. Canonizada, a Lari. Agora eu sou santa. Mas eu gostei da ideia da suruba também, gente. Eu sou a favor da suruba. Eu ia até colocar na sugestão do aviso de conteúdo adulto assim, se você não sabe o que os Inomináveis ficam fazendo atrás da porta trancada, não escute esse episódio. Não vamos esquecer também que esse lugar não é apenas um lugar de desenvolvimento científico, né? Esse é o departamento de mistérios, ou seja, aí também estão as coisas que ainda são mistérios para os bruxos. Sim, né? sim. Tem muita coisa aí que, tipo, eles não sabem explicar. E eu não acredito, assim, também que os bruxos tenham uma coisa equivalente ao método científico para a magia. Eu acho que talvez o deles seja uma coisa parecida mais com o método pré-científico. Sim, que é o que tinha, por exemplo, na alquimia ou na astrologia, um pouco mais moderna, sabe? Então acho que é
É uma coisa que ainda é intuitiva e esotérica, assim, sem explicação e sem reprodução. E eu acho que é por isso que eles ficam meio que nessa do negócio dos mistérios. Porque, tipo, não dá pra você provar e falsear e quantificar exatamente todas essas coisas, né? Eu acho legal que são coisas que nem a gente sabe, né? Então, assim, quer dizer, nem os bruxos sabem. Então, a gente fica imaginando, por exemplo, o que acontece depois que a gente morre? Os bruxos também não sabem, tanto que quando eles entram na sala do véu, a Hermione fica assim, não tem dentro. Tipo, não tem como você entrar. Eu nem acabei a lista, mas então, a porta da entrada e saída, o cérebro, a sala da morte, né? A câmara da morte. Essa sala trancada que é a do amor, a gente vai descobrir depois. A sala do tempo, na qual está uma das passagens para a aula de profecias. E tem uma depois que a gente vai descobrir só nos próximos capítulos, que é a dos planetas ou do espaço, né? Então, tipo assim, são várias coisas que a gente não conhece ou tem um conhecimento limitado, os bruxos também, né? Que é justamente a mente, o tempo, o amor, o espaço. Então, na sala do mar. Nossa, Deus me livre. E o que eu acho interessante que a gente conhece aí, então, 5, 6 salas, mas a gente tem 12 portas. Né? Então eu fico muito curiosa pra saber quais são as outras, exatamente. Eu acho que, como você falou, Lara, acho que deve ter alguma que eles exploram a magia em si, ou seja, os feitiços e Nossa, deve ser muito louco. O negócio da magia em si, então acho que imagina que talvez tenha, sei lá, uma coisa meio Stonehenge dentro, o que uma coisa explica assim, a magia, né? O que explica que uma pessoa... Porque beleza, meu pai era bruxo, minha mãe era bruxa e eu nasci bruxa. Beleza, essa lógica é ok. Mas quem foi a primeira pessoa a nascer bruxa? Pra passar isso. Por que tem casais de bruxos que têm filhos que não têm magia? Por que tem casais de trouxas que têm filhos com magia? Então uma sala de genética. O que é a magia em si mesmo? Que, por exemplo, se um dragão tem... Se um dragão, por exemplo, tem tudo que no corpo dele ele precisaria pra fazer fogo, pra voar, como que isso é magia, por exemplo, e não é pura física? Sim, né? Eu acho que é muito interessante. E eu acho que outra coisa que deve ser explorada nas portas que a gente não conhece, né, deve ser também... Tem mais umas duas coisas que tem na minha cabeça. Uma que sejam artefatos mágicos, eu acho que deve ter algum depósito, alguma coisa, algum lugar que eles... Porta chata. Uma coisa assim meio sala precisa do ministério, onde eles tenham vários objetos e várias coisas que eles devem... Um acervo, um negócio, sabe? E outra coisa também seria, tipo, eu imagino, mas isso é bem da minha cabeça e bem misturado com várias outras coisas de fantasia que eu já vi que eu gosto, que é uma espécie de lugar que às vezes eles falam assim, né? Quando uma coisa é conjurada ou quando uma coisa é desaparecida, né? Pra onde que ela vai? Então acho que deve ser alguma coisa assim, meio desse negócio esse espaço. Achados perdidos. Um vácuo, um negócio, um oblivion, uma coisa assim meio... Sim. Uma coisa meio etérea. Mas assim, inclusive, se você tiver alguma ideia, você que tá ouvindo a gente, né? De o que será que mais tem aí? E voltando pra sala do véu, né? Que ela é descrita quase como um anfiteatro, assim, e dá a sensação de que ela é meio que uma sala de execução. O Harry lembra do lugar onde ele foi julgado, né? Eu acho que por muito tempo eles devem ter usado essa sala como uma sala de execução. E é interessante também a gente pensar que no início da medicina como a gente conhece, né? Dessa medicina tradicional ocidental e tal, as operações elas eram feitas em anfiteatros, né? Que aí você tinha plateia, as pessoas assistiam. Seguro. Então talvez fosse um lugar em que as pessoas assistiam. Não assistiam, mas assim, talvez elas se reunissem ali pra observar e tentar debater, entender, chegar a alguma conclusão e tal. Eu acho essa sala muito bizarra. Muito bizarra. E toda coisa por trás do véu, né? Essa lenda de que o Ministério da Magia foi construído em volta dele, de que ele estava lá desde sempre. E o que é exatamente o véu, né? Tem gente que acha que a capa da invisibilidade dos Peverell pode ser um fragmento do véu. Eu acho que é algum fragmento da própria capa da morte, assim, tipo um convite mesmo. Mas ao mesmo tempo, parece uma coisa muito mais bizarra, tipo, alguma coisa que alguém fez.
E não uma coisa que a própria morte se deu o trampo de ir lá e fazer, porque ela sabe que ela vai ter gente pra recolher todo dia, então. Ela não precisaria de um negócio desse, né? O que acontece com o próprio Sirius, né? A gente vai discutir isso no capítulo da morte dele, mas ele desaparece, né? Ele não morre, ele não cai ali e morre, cai do outro lado morto. Ele some. Ele some. Isso é muito Inclusive, doido. fica muito inconclusivo, né? Isso é horrível. É horrível. Pra gente, tipo, lendo, a gente nunca sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar. E isso é uma isso? coisa que... Nossa, agora eu vou pesar o clima, desculpa. Essa sensação do Harry, né? Depois da morte dele e tal. Por causa dessa coisa dele desaparecer, me lembra muito casos de pessoas que têm familiares desaparecidos. E aí, citando até o caso Evandro, né? Que foi um podcast que me marcou muito, assim. Durante o caso Evandro, teve uma criança que desapareceu também, que era o Leandro Bossi. E o Leandro Bossi, ele sumiu. E aí tem uma entrevista com o pai dele no podcast, né? Nossa. Muitos anos depois dele... O podcast saiu em 2019, eu acho, 2018. E o caso foi nos anos 90, né? E aí tem uma entrevista com o pai dele e ele fala, eu só queria enterrar meu filho. Mas eu não posso nem ter a paz da morte dele. Porque eu vou viver o resto da minha vida sem saber, esperando ele voltar. E o que eu acho mais triste é que o pai dele morreu de Covid em 2020. Não. E esse ano foi confirmado que uma ossada que tinha sido achada era do Leandro. Era dele. Então, assim, ele morreu sem essa paz. E eu acho que daí vem muito a dor do Harry, né? Dele não ter a confirmação. E ele fica buscando qualquer alternativa. Tipo assim, não... ele não morreu, ele vai aparecer do outro lado. Não, ele não apareceu do outro lado, mas então ele vai virar um fantasma. Não se bate o martelo, né? E esse incômodo é pra sempre, essa incerteza não some, assim, né? Isso é muito triste. Na verdade, eu acho que some quando ele gira a pedra da ressurreição. Sim. Mas só lá. E isso me faz perguntar uma coisa, né? Já que a gente tá falando sobre esse clima de mistérios e um dos mais misteriosos pra gente na nossa vida, que também é o que acontece, né? Quando você morre, ou o que existe do outro lado, né? Do véu, vamos dizer assim. Eu acho legal que a J.K. explora e ainda deixa isso aberto, né? Que ela não quis abordar muito religião e tal, e deixar esse mistério é interessante, eu acho que narrativamente. Eu não sei se eu quero falar de verossimilhança, mas ou talvez as minhas expectativas. Na minha expectativa, eu gostaria que tivesse, no mundo em que você tem fantasmas, você tem uma pedra da ressurreição, que você tem coisas desse tipo, acho que eu queria que tivesse alguma confirmação, alguma coisa de o que acontece quando você morre. Eu gosto de não ter. Por exemplo, os fantasmas não sabem que eles nunca foram, né? Na realidade, eles ficaram. Quem poderia dizer alguma coisa sobre como que é lá do outro lado, talvez seria quem voltou pela Pedra da Ressurreição, que não foram muitas pessoas. Mas talvez aquilo ali também seja só uma projeção. Ou as pessoas que aparecem no Prior Incantatem, que é muito raro. Mas acho que assim, na história do Mundo Bruxo, talvez tivesse alguém no próprio departamento de mistérios que fizesse esses experimentos com, sei lá, com Prior Incantatem. Nossa, talvez, tipo, até experimentos suicidas, assim, né, da pessoa. Tipo, eu vou passar aqui pro lado do véu. Eu vou jogar uma pessoa com uma corda pra ver o que acontece. Eu vou virar fantasma e volto aí e conto pra vocês. Ou se então, eu não voltar, porque tá muito massa do outro lado. Ou então ficar escutando, eles devem ficar escutando, né? Os sussurros que tem lá do outro lado. Ou colocar, de repente, eu imagino, passar um animal e não sei, passar um fantasma. Enfim, deve ser vários experimentos que eles fazem ali. E isso é uma coisa que é muito interessante também, que é o negócio das vozes, né? Que eles escutam as coisas falando e, na verdade, quem escuta é o Harry e a Luna, né? A Hermione e o Ron ficam meio tipo, o que você tá falando? Não tem voz nenhuma. E o que eu acho curioso dessa coisa é que seja justamente esses dois, porque são eles também que veem os testralhos, né? Sim. Então eles são pessoas que têm uma certa conexão com a morte, né? E eu acho que talvez isso tenha a ver com as experiências de vida que eles têm mesmo, assim, essa proximidade com a morte. E aí talvez o véu fale mais alto com eles, né? Talvez o que eles viveram faz com que o ouvido deles seja mais sensível pro que tá do outro lado, assim. Eu acho que é uma parada meio testralhos mesmo, né? Escuta quem já viveu isso, né? E já viu a morte, né? Tipo, e já se encontrou com ela.
E também fala que, quer dizer, não fala exatamente com essas palavras, né? De que o véu tem uma ação meio hipnotizante, mas Hermione é que vai lá e tira todo mundo desse transe, né? O Harry tá quase se quase jogando, passando, né? Uhum. Ele tá tipo as vilas lá no quarto ano, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu só enfiar a cabeça. O que acontece se você só enfiar a cabeça? Você é sugado? O que acontece? Exato, é uma boa pergunta. Eu posso colocar só a mão? Minha mão morre? Eu posso colocar uma câmera e tirar uma foto? Um pau de selfie? Um pau Pau de selfie! Não, pau santo! O Paulo Santo é uma boa também, uma salve, Jogar um Paulo Santo lá dentro. Eu não sei o que é melhor, se é um Paulo Santo ou um pau de selfie. E se quebrassem, né? O que será que aconteceria se quebrassem o arco? Será que ele pode ser quebrado? Será que ele pode? Cara, fica os questionamentos. É muito, assim, dá pra ir muito fundo nisso, assim. Sim. Né? Eu acho que... Por isso que é tão interessante pra mim a forma como a Rowling dá umas pinceladas dessas coisas, porque são coisas que pra gente são grandes mistérios também, né? Sim, eu amo isso. Você falou lá da Hermione, né? Tipo, a única sensata que não tá hipnotizada com as vozes, né? Tipo, ela tentando fazer o Ron e o Harry não caírem nos braços das vilas lá no quarto ano. Mas, cara, o Harry, ele deve muito uma pra Hermione agora, né? Que Nossa, nem o demais. Snape deve uma pro James. Se o Snape deve uma pro James, eu acho que o Harry ele deve ter 50 contratos mágicos de salvação de vida. Que é pelo menos uns de 3 por ano, assim, né? Porque nesse, literalmente, ela arrastou ele pra fora. Se ela não tivesse ali, o Harry teria passado. Antes de encontrar com o Voldemort, teria morrido antes de encontrar a profecia, já pensou dar errado a profecia? Nesse momento, tipo assim, o Voldemort não imaginava. Não, então, e aí talvez o Harry pudesse ser um experimento científico, porque se ele passasse no véu, quem morreria? E voltasse. Nossa, sim. Saca? E se o Nicolas Flamel passasse, ele não é alquimista e, portanto, imortal? E se a gente jogasse uma Horcrux dentro do véu, ela seria destruída? Uma o quê? Uma orca? Uma Horcrux. Não, eu também entendi uma orca. Eu falei, caralho, por quê? Luísa, tá Por que derrame. Coitada não. Pois é. Verdade, Mas, gente, eles finalmente encontram a sala do sonho, né? Eles reconhecem a sala do sonho depois que eles saem dessa aí. E os sonhos também podiam ser uma porta, né, talvez? Com certeza, eles estão em algum lugar ali do departamento. Nossa, talvez lá da mente, ou então do futuro, ou entre os dois. E é interessante porque o Harry reconhece a sala do sonho, não uma sala dos sonhos, mas a sala que ele vê no sonho, pelas luzes. Mas nos sonhos, ele não parava nessa sala pra ver o que era, né? Nessa antessala, assim. E aqui a gente vê o que é a sala do tempo. Então, a gente tem... Tic-tac. A gente vê um monte de relógios, tem um vidro gigante, assim, no formato de sino, tem um monte de coisa. E tem um negócio muito interessante que é um beija-flor, né? Que ele fica morrendo... Ele... Exatamente. É o Sísifo do... Ele fica morrendo e nascendo em looping, né? Tadinho, o passarinho não consegue encontrar o Nirvana e fugir dessa encarnação. Não consegue. E é muito legal, porque uma das coisas do tempo, né, um dos assuntos estudados no tempo é justamente o ciclo da vida. Como que a nossa vida ocorre temporalmente falando, né? E na hora que eu tava relendo, eu fiquei muito com a sensação de que isso era um tempo líquido. Assim, que o beija-flor tava... Isso tava acontecendo dentro do sino, né? E o beija-flor tava lá dentro, nascendo e morrendo, nascendo, vivendo e morrendo. E era dentro de um líquido, assim. E eu fiquei tipo, mano, isso é tempo líquido. É bem interessante, cara. E eu acho interessante também que a sala das profecias tá dentro da sala do tempo, né? Tá dentro do campo ali de estudo do tempo, assim. E aí talvez porque elas dizem respeito ao futuro, ou talvez porque elas dizem respeito a como é possível prever, né? Como que você consegue prever o futuro? Como que se controla o tempo, né? Como que você captura o tempo? Como que isso acontece? Registra, né, o tempo. É bem interessante esse fato, só que no combate, né, nos próximos capítulos, você vai ver que na realidade o hall das profecias ele é muito grande e ele vai passando por várias, tipo assim, as portas da direita, de que ela deixou muito, assim, as descrições físicas do lugar, parece que ela realmente teve um mapa quando ela tava escrevendo. Todas as portas da direita do hall, elas dão para salas diferentes do Departamento de Mistérios, inclusive a Câmara da Morte, o negócio dos cérebros e também essa por onde eles vieram, que é a do tempo, né? Que aparentemente deve ser a central.
Eu acho Mas que ela- isso tem a ver com o fato de que todas essas coisas são interligadas, né? Sim, Então, com exatamente. certeza. Acho que também é um pouco ao comentário, né? Uhum. Ai, gente, perfeita essa sala. Maravilhoso demais. Aí a gente começa a ver uma descrição de como são as bolinhas e eu acho isso incrível, gente, porque tem umas que tem um brilho meio líquido, que é o que faz oscilar a luz que o Harry vê, né, que o Harry lembra. Tem umas que são mais opacas e tem umas que parecem lâmpadas queimadas. E pra mim, as opacas é porque já foram concretizadas e as lâmpadas que parecem lâmpadas queimadas são porque os donos, né, as pessoas a quem as profecias se referem, já morreram. Faz sentido. Esse é meu headcanon. Faz bastante sentido. Então, assim, aquela profecia, ela já não... Ela tenta se concretizar ou não. As pessoas já morreram. É. Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre este outro questionamento bastante codístico. Enfim, eu estou nesse capítulo aqui pra isso, né? Que é como que essas profecias vão parar aí, né? Já que elas não podem ser tocadas por praticamente Né? ninguém. Uhum. Vocês acham que é uma coisa automática da magia? Tipo, Eu acho. não tem a menor possibilidade do Dumbledore ter fornecido a memória dele pra fazerem a profecia, por exemplo, né? É, Ou a acho que própria não. Trelawney, que ela não tem nem ciência daquilo. Eu acho que Então, talvez seja uma... Me parece, pelo menos, que é uma coisa automática. Elas aparecem lá. Assim como quando nasce uma criança bruxa, tem uma pena que escreve o nome das pessoas, quando é feita uma profecia de alguma forma, que aí eu já não faço a mínima ideia de como é, Ela é registrada. isso é registrado de alguma forma, assim. E será que alguém fez com que isso fosse registrado? Ou, tipo, naturalmente existe uma coisinha que registre? No meu headcanon, que tem que preencher algumas lacunas pra poder fazer as coisas darem certo nas fanfic e nas campanhas de RPG, eu imagino que deve ter, assim, eu acho que devem ter nomináveis que são especialistas em vidência ou serem videntes. Uhum. Eu acho que talvez eles devem receber essa informação de alguma forma. Do além? E essas pessoas específicas, né, que eu inclusive considero como se fossem, sei lá, tipo as moiras, alguma coisa assim, essas pessoas colocam até porque tá organizado, tipo, Sim, ela não, vai... eu acho que com certeza tem alguma coisa desse tipo, porque o Dumbledore vai falar depois, né, quando ele conta toda a história pro Harry, o Harry fala, mas a profecia não falava que era sobre o Neville, falava que era sobre mim. E aí ele fala que depois que o Voldemort tentou matar o Harry e o Harry sobreviveu, o rótulo foi trocado, porque se tinha certeza que era sobre o Harry e não sobre o Neville. Então esse é um rótulo, tipo a segunda versão, né, foi atualizado. Por pessoas, né? Então com certeza tem pessoas que são responsáveis por lidar com isso aí. Tanto que o rótulo tá tipo assim, Lorde das Trevas e ponto de interrogação. Aí depois é escrito Harry Potter. Inclusive tá a Loja das Trevas, que é talvez não é todo mundo que conhece o nome verdadeiro do Voldemort. Uhum. Pode ser. Às vezes eu me pergunto assim também, né? Tipo, mas o problema é que se tiver uma pessoa que faz isso, hoje deve ser mantido em muito segredo, pra essa pessoa nunca poder ser identificada, ou as pessoas, ou qualquer coisa assim. Ou elas são muito inacessíveis, ou deve ter algum tipo de troca de identidade, sei lá, o que seja. Talvez daí o nome Inomináveis, né? Uhum. Inclusive, quando eu tava lendo em português, eu vi que eu achava que o Inomináveis era o fato de, tipo, serem pessoas que são anônimas, sabe? Que todos eles trabalham com algum tipo de capuz ou alguma coisa pra eles não serem nomeados. Só que, tipo, o Inominável, tipo, não se fala sobre o trabalho deles. O trabalho deles é inominável, o trabalho deles é misterioso, né? Em inglês é unspeakable. Tipo, eles não falam sobre isso. Mas o que eu tava querendo dizer é que, tipo assim, se existem essas pessoas que fazem isso, seria mais, talvez, jogo pro Voldemort ir atrás dessa pessoa, pra uma pessoa que pode manusear profecias, né? Mas eu não e fazer acho isso ao invés de ele ter que fazer todo o lance do... Eu não acho que eles conseguem manusear a profecia. Por isso que eu acho que a criação da bolinha em si É natural. é uma coisa meio automática. O que eles fazem chegou uma profecia e aí eu vou aqui classificar, mas eu acho que eles não conseguem pegar. Pode ser. Faz mais sentido. Mas porque, tipo, depois não é como se as profecias fossem, tipo, o martelo do Thor, que só o Thor consegue pegar. Tipo, tem uma hora que quebra o que estão quebrando as coisas e tá caindo as bolinhas. Tipo assim, elas são... Não sei, eu acho... Não, elas podem ser movidas. Mas você não pode ouvir, pegar. Quem pega na profecia... Será que você conseguiria levitar uma com magia, por exemplo? Alguma coisa assim? Ou pegar com uma garra de alguma coisa? Não sei.
É porque eu acho que a questão de quando começa a cair tudo é uma coisa muito inevitável. Tipo, não é uma pessoa Porque elas estão tentando pegar. destruindo as estantes. Não, é porque eu tô pensando A assim, ó, tipo, sala tá vamos sendo lá. Eles destruída. derrubaram a prateleira, começou a cair as coisas, e, tipo, pra me se proteger, eu toquei numa profecia que tava caindo, entendeu? Eu vou ficar doido. Ela não. simplesmente quebrou na minha cabeça. Não, Acho que eu não. acho que não. Eu acho que tem a Então, ver com a intenção, É, sim. né? Tipo, eu estou ativamente colocando a minha mão na profecia Pra pra ouvir. pegar. Aí isso ela identifica de alguma forma e existe um mecanismo de proteção. Sim. Né, magia é uma coisa misteriosa. Departamento de mistérios. É que é? Mistérios. Como é que é o ditado de Deus lá? Deus escreve certo? Não. Rowling Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus Mas- age de J.K. Rowling age de formas misteriosas. Rowling trabalha de formas misteriosas. E o que a gente já tinha esquecido no churrasco, né? O Sirius, coitado. Faz 84 anos que os meninos estão tentando achar ele. Se realmente tivesse acontecido alguma coisa, já teria empacotado. E o Harry começa a procurar lá pelas prateleiras, seguindo os números. Eles começam na 50, o Sirius teoricamente tá na 90. Aí o Harry já começa a ficar com a boca seca, porque ele vê que não tem ninguém ali, tá todo mundo quieto. E aí ele começa a perceber que a Hermione podia estar certa. E aí eles chegam lá na 97 e nada acontece feijoada, não tem nada lá. E o Harry se toca de que ele caiu numa grandíssima cilada. E ele fica até com vergonha. Coitado, né, cara? É foda porque ele tava tentando salvar os Sirius, né? Sim. Ele tava lá por uma causa justa. Mas, infelizmente, é o que a gente já imaginava, né? Mais uma vez ele foi ludibriado pelos planos do Lorde das Trevas e caiu exatamente onde ele precisava cair. E assim, é triste porque isso tudo é consequência de uma série de coisas que não é colocar a culpa no Harry, mas são coisas que, de certa forma, ele tinha responsabilidade por aquilo, né? Não sozinho, óbvio, porque, enfim, ele é só um adolescente, etc. Enfim, é uma conjunção de fatores, assim, né? Se o Dumbledore tivesse sido honesto com ele desde o início, se o Harry tivesse levado o Occlumência a sério, se o Harry tivesse voltado lá, pedido pro Snape dar aula, ou, sei lá, o Dumbledore tivesse falado com o Snape que ele não tinha escolha, que ele tinha que dar aula, ou o Dumbledore tivesse assumido as aulas de Occlumência. Isso é uma conjunção de fatores que leva pra isso aqui, e pro Harry ter vergonha, porque ele entende que não só ele tava errado, como ele carregou todo mundo com ele, sabe? Sim, pra uma cilada. E essas pessoas foram por lealdade a ele, né? Porque amam ele, porque se importam com ele. Mas era uma cilada. Não era amor. Não era bom. O que eu pensei agora foi o seguinte: deve ter sim pessoas trabalhando no Ministério da Magia à noite, pelo menos às vezes, porque o Harry recebe cartas lá do Departamento de Execução das Leis da Magia, quando ele faz magia fora de Hogwarts, de noite, né? Uhum. E aí imediatamente. Deve ser Inclusive, automático. a Hermione usou magia fora de Hogwarts agora. A gente sabe que eles vão fazer vários feitiços ainda, e tudo bem, porque eles vão ser perdoados por causa da questão lá da autodefesa, e nem vai ser processados, não vão receber nada, mas não tem nenhuma notificação nesse momento pra Hermione por ter utilizado magia fora Eu acho que é automático, deve chegar em Hogwarts a notificação. Mas o Harry, ele tá tão se tocando, caindo na ficha, assim, tão chocado, que o Rony fala, Harry, olha isso aqui. E aí o Harry já fica todo pistola, achando que ele vai levar um fumo. O que você vai falar aí? Fala a verdade, que eu já sei que eu tô fazendo merda. E o Harry fica meio que, tipo, torcendo pra ser uma pista do Sirius. Ele tá tão bitolado que ele tava errado, que ele nem chega a dar graças a Deus que o Sirius não tava lá, né? Ele deveria estar aliviado, né? Que o Sirius não tá sendo torturado. Mas é porque isso implica em outras coisas, né? O fato do Sirius não estar lá sendo torturado quer dizer que ele levou todas essas pessoas pro Ministério da Magia à toa. Exato. E que no melhor cenário possível, todo mundo tá em risco de ser expulso de Hogwarts. Sabe? Exato. Mesmo que não tenha comensal envolvido, que eles não estão correndo risco de morte. Mas no melhor cenário, eles podem ser expulsos de Hogwarts por ter saído da escola, usado magia pra caralho, ter invadido um prédio público do governo, sabe? Um monte de coisa, assim. Mas eu acho que também deve ter... É uma leitura, né? Eu acho que, pra mim, pode ser até que seja ou não, que aí ele já esteja com um cagaço de... Porra, se eu cheguei aqui e ele não está, o Voldemort tá plantando coisa na minha cabeça que nem disseram que ele ia fazer. E eu caí direitinho no que eu tava tentando me prevenir de fazer, sabe? Então acho que também tem isso. O que me aguarda agora, que a gente chegou até aqui, é influenciado por essa memória falsa do Voldemort e o que vem por aí. Sim. E tipo, outra coisa que eu tava me perguntando aqui, né, nessa conjuntura é que não existe um vestígio de que houve luta ou sangue ou qualquer coisa aí onde eles estão, né? Então, tipo,
Isso meio que faz o Harry perceber que, de fato, eles nem tiveram. Sim, Provavelmente ele não ali chegou em nenhum tarde momento. demais, né? E talvez ele deve pensar que, assim, será que o caminho... Porque o caminho não tava totalmente aberto pra ele, né? Bem que os comensários podiam ter deixado um xizinho na porta certa já de uma vez. Mas eu acho que a sala é muito enfeitiçada pra isso. Então, algumas coisas eles não conseguiam Não, e deixar eles não podiam mastigadinho. fazer O isso. Pearl que já tinha matado o Trasgo no primeiro... Se eles fizessem isso, ia ficar muito na cara que era um esquema. Né? Também. Mas assim, é interessante porque o Ron fala, né? Tem uma aqui com seu nome e tal. Mas eles não sabem exatamente Sim. o que é aquilo ali. Uhum. E o Harry parte do princípio, talvez até tomado por uma certa vontade de fazer valer por que eles foram lá. Ele parte do princípio de que se tem meu nome, eu vou pegar. É meu. Tá com meu nome. Eu sou o dono da bola. E aí ele vai pegar, né? E assim, não acontece nada. Mas aqui a gente tem uma indicação, né? Que é a etiquetinha. Ela fala SPT para APWBD, né? E SPT é Sibila Patrícia Trelawney. Eu não aguento esse negócio de todo mundo tem que ter segundo nome, mas esse é o nome dela. E quando você bate o olho aqui, se você for um pouco safo, você já saca que é o Dumbledore, né? Porque a gente descobriu o nome dele completo nesse livro, né? No início do livro. Uhum. De uma forma bem positiva, inclusive. Mas é isso, aí eles vão, ele vai, pega a profecia, porque o nome dele tá lá, então ele tem direito. E aí tem o finalzinho de Avenida do Brasil, né? Que congela a carinha do Harry. Quando vem a voz misteriosa, falando pra ele se virar devagarzinho e entregar a profecia. Isso, inclusive, me faz imaginar. Sabe quando você tá assistindo um filme, né, e tal, e você escuta uma voz e você não reconhece muito bem, porque a narração quer que você escute primeiro a voz, depois você descubra quem é, né? Eu lembro da frustração que eu sinto quando eu tô vendo alguma coisa e tem legenda, por exemplo, e aí na legenda diz quem é já, por exemplo. Tipo, aí fica, puta merda, bicho. Tipo, nessa narração a gente não sabe quem é, mas talvez o Harry tenha reconhecido a voz. O adjetivo que é usado, né? É o adjetivo que é usado para descrever a voz dos Malfoy, né? Que é arrastado. Tanto do Draco quanto do Lúcio. Então, também, se você tiver um pouco ligado nisso, você também já sabe que... Já imagina quem pode ser, né? Apesar de que ele não vai estar sozinho. Ele tem umas companhias muito legais ali com ele, né? Mas isso são coisas que a gente vai descobrir e discutir no próximo episódio. Inclusive, pessoal, a gente comentou bastante coisa hoje. Tem muitos mistérios, né? Se você, inclusive, tiver palpites e pitacos pra dar, por favor, engaje com a gente nunca pediu nada. Manda um comentário pra gente, né? Qualquer sugestão ou... Críticas, enfim, comentários. indagações, são muitas indagações nesse capítulo, porque, enfim, né? Mistérios e é isso aí. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. O VVV, Vínculo de Videntes Vendidos, está nesse mês com um desconto especial para você encomendar a sua própria profecinha. Que tal conhecer o seu futuro e poder saber exatamente como causá-lo? Ou até melhor, viver o desafio inútil e instigante de tentar evitá-lo e ganhar exatamente o que foi previsto como consequência. Cobramos um pequeno adicional caso queira interpretações abertas ou ambíguas para as mentes mais apaixonadas por eles. Temos vários planos que cabem na palma da sua mão, de variadas espessuras e proteção contra quedas de prateleira, reforços de privacidade e segurança, para protegê-la de fofoqueiros e biblioteiros, que vão enlouquecer se meterem o nariz em sua previsão. Aproveite essa oferta antes que ela quebre e se perca para sempre. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. E agora que a gente já passou por todos esses eventos super legais e agradáveis, a gente vai pro momento Avada Kedavra. Que é o momento que a gente vai criticar ou xingar alguém, ou criticar o capítulo. Enfim, alguma coisa que a gente achou horrível e que a gente gostaria que não tivesse acontecido. Então, Lari, conta pra gente qual é o seu Avada. Eu acho esse capítulo muito, muito bom. Então, eu não tenho nada a criticar na escrita. Apesar dos questionamentos que a gente fez, pra mim ele se basta. Então, meu único incômodo é realmente eles largarem os bichos no meio da rua e deixar eles lá comendo lixo da caçamba e foda-se. Eu fico incomodada com isso, tipo Luísa Mel, mas
O que que se faz a partir disso, assim, né? Tipo, se um trouxa encontrar. Imagina você, isso é de noite. Você tá saindo de um pub em Londres, você encheu a cara. Aí você fala, nossa, eu vou cortar caminho aqui por um beco. Aí você entra no beco. E você não encontra dois caras numa moto. Você encontra um cavalo alado, esquelético. Do Satanás. Com crina. E aí, o que você faz? Você morre. Tem um ataque cardíaco. Aí você morre, a pessoa que tá atrás de você viu que você morreu e também vai ver o test drive. E aí vai morrer a pessoa também. que tá atrás dela, aí vai ser tipo um chega e efeito dominó. Ai, que horror. Ai, Code, amigo, e o seu? Qual que é a sua Avada? Olha, o meu Avada não é bem uma Avada. É assim, é um desejo. Eu queria muito ver as outras portas. Eu queria saber o que tinha. Mas tudo bem eu não saber, porque justamente esse é o ponto, né? Mistérios. Se eu soubesse tudo que tem no departamento de mistérios, não seria mais o departamento de mistérios, seria o departamento de constatações. Mas, na verdade, se a gente soubesse o que tem atrás das portas, elas iam continuar sendo mistério. Porque, tipo, a morte, a gente não tem Vocês estão resposta. zoando. Mas assim, eu sei que se ela tivesse colocado todas as 11 fucking portas, né, 12 sendo a entrada e saída aqui, o pessoal ia chiar também, dizendo que o livro já tava muito grande, que ninguém precisa de tanta exposição. Talvez até eu provavelmente teria isso, mas assim, eu queria tanto que saísse isso em algum lugar pra gente ter noção, assim, só pra poder, né, fazer uma Seria fanfic, fazer interessante. uma campanha, um negócio. Eu ia amar. Mas assim, a coisa que me deixou. Isso é o que me deixou assim, mais tipo, eu queria mais, eu queria saber. Mas a coisa que me deixou, tipo, ai meu Deus do céu, que merda. Foi a pataquada, a ideia da Luna, gente, desculpa. Destralhos, não. Desculpa. Achei que foi É uma bonito ideia... de ver, é legal na imagem, mas péssima ideia. Foi uma ideia funcional, vai. Eu acabei de perceber que eu não ia me dar muito bem com a Luna, que nem a Hermione, assim. Por mais que ela seja diva dos Potterheads e a atriz seja um carisma incrível, eu acho que eu e a Luna a gente nem ia se dar muito bem, não. Bom, eu ia falar que o meu Avada era, tipo, pra situação toda que vem aí. Então, assim, os cérebros que vão estrangular o Rony mais pra frente, a morte dos Sirius. Mas eu não posso deixar de xingar o filme, que fez o desserviço de não colocar absolutamente nada disso. Então, assim... Então, vai pro filme. Não consigo perdoar, gente, porque esses capítulos são, tipo assim... Chef's Kiss da JK e não consigo perdoar, não me desce. Não dá. Eu queria muito ver, cara, essa sequência, tipo, inteira com... Inclusive, eles chegaram a gravar, sabia? Eles gravaram a sala redonda e gravaram a sala dos cérebros. O Matthew Lewis falou que eles chegaram a gravar, só que não chegaram a finalizar e incluir no Agora eu tô final. mais triste ainda, que ódio. Bom, uma menção honrosa aqui do nosso ponto, o diretor, o Igor, mandou que toda vez que aparece um Malfoy, mesmo que o nome dele não seja citado, ele merece uma Avada. Então, fica aí uma Avada. É uma Avada prévio, né? Exato. Só por segurança. Eu tenho uma Avada aqui de provocação também, que já passou da minha vez, mas eu vou aqui de respeitar as regras desse moquifo. Que eu vou dar uma Avada pro Snape. Oi? Que também não estava nesse É episódio. aleatório! Por que você está atacando o Não, Mozão? eu vou Porque ele vetar demorou essa tanto Avada, pra tá chamar os proibido. aurores pra ir. Que o tempo que eles chegaram, que eles estão aí, já era pra ter auror aí. Não, vamos combinar que o tempo que demorou pra Tô chegar aí já era pro brincando, eu faço isso Dumbledore depois. ter puxado a orelha do Harry umas 10 vezes, né? Eu só tava querendo provocar vocês. Agora a gente pega aquele palo santo que a Que a Larissa gente achou que eu tinha jogado dentro do véu. Eu vou te empurrar no véu, seu desgraçado. A gente pega aquele palo santo de volta e vamos limpar tudo. Limpa tudo. Limpa tudo. E vamos pro momento Expecto Patronum. Code, amigo, conta pra gente qual que é o seu momento Paulo Santo. Eu amo esse capítulo. Momento Paulo Santo. Vamos mudar o nome. Agora é a Avada Kedavra e Paulo Santo. Paulo Santo. O meu patrono vai pra esse capítulo, gente. Eu acho muito legal essa ideia de explorar o departamento de mistérios e alguns tidbits do que existe nele e do que ele é composto. E, enfim, eu acho muito legal a criatividade, enfim, as possibilidades, né, das coisas que não são entregues totalmente também pra gente. Eu acho que é muito gostoso. Eu fiz questão de estar nesse episódio, quando a gente fez a divisão, né, dos capítulos, porque, como nerd que sou, eu sou apaixonado por todos os temas que tem nele. E, inclusive, falando aqui, né, pensando em todos os departamentos, né, o da morte, do tempo, não sei o quê, será que também não deve ter uma sala da vida? Sim. De onde vem a vida, coisas assim. Vem da sala do amor
em que eles fazem as Fizeram surubas, bebezinhos. aí algumas pessoas engravidam, aí elas são movidas pra sala da vida. Isso aí. Ah, eu ia gostar dessa sala, um monte de bebezinho. Isso é fofo. E você, Lari, qual que é o seu momento Palo Santo do capítulo? O meu palo santo do capítulo é pouco parecido com o do Code, mas mais específico. É justamente as salas do departamento. Eu acho fascinante e minha única crítica a esse capítulo é que ele podia ser 20 vezes maior, pra gente Sim. poder ver mais coisas, assim. Eu fico pensando na forma como a Rowling criou justamente como que ela ia materializar essas questões, né? Então, tipo assim, numa sala do tempo, beleza, é óbvio que você vai ter relógio, mas colocar o negócio do ciclo da vida, sabe? Perfeita. A sala do amor ser fechada, a sala da consciência ser ter cérebro e ter outras coisas, assim. Eu acho isso muito fascinante. Eu acho, pra mim, é um dos pontos altos do livro, assim. A sala da morte ter um espaço pra uma plateia que agora ninguém quer mais ficar lá. É É bizarro. perfeito, é. realmente. E que é interessante que essa câmara, inclusive, ela não apareceu uma estação de trabalho, né? Você não tem mesa, você não tem prateleira, você não tem... Eu fico pensando assim, tipo, como é que será que é o trabalho dos Inomináveis ali? Será que eles vão lá, ficam não sei o que, leva as coisas, depois tira e fica experimentando passar isso, passar aquilo? Essas salas já devem ter desistido já. Mas é por isso que o meu patrão não é pra esse coisa, assim, porque é tudo muito fascinante, deixa muita coisa em aberto, muitas coisas pra gente pensar. E eu acho muito bem escrita toda essa parte. Eu vou fazer cor a vocês dois, assim, acho que a J.K. entregou tudo, mas não o suficiente, porque eu queria Tudo. mais. Entregou tudo Quase sem tudo. entregar tudo, né? Só que sem entregar tudo. Principalmente a questão da sala girar e das salas que tem. Eu acho tudo muito incrível. E quando também uma menção honrosa, uma frase que ela usa pra descrever quando o testralho pousa no chão lá. Fala que ele pousou com a leveza de uma sombra. E eu acho isso de uma delicadeza, assim. É maravilhoso mesmo. Eu acho que esse capítulo é muito o auge da Rowling, assim. Nossa, sim. E também tem uma passagem na narração que, pra evidenciar o silêncio, né, que tá instaurado naquele lugar lá no átrio, quando eles chegam, a Rowling trabalha bastante com o sensorial, assim, né? Ela vai colocar o barulho da fonte e o balançar, tipo assim, muito barulhento do elevador, que a Harry não tinha notado Sim. no dia que ele foi com todo o bafafá, o zum 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 do dia a dia. É tudo muito bem descritinho, né? É maravilhoso. Esse capítulo é realmente auge, assim. Eu gosto muito e, inclusive, pedir pra estar aqui também. Porque eu amo esse e o próximo, pra mim, são imperdoáveis de não ter escritos. E agora que a gente já voou por horas infinitas, passamos mal na salinha da labirintite e já espirramos bastante com a poeira das bolinhas na sala das profecias, a gente já pode ir pro próximo capítulo, o capítulo 35, Para Além do Véu. Tchau! Tchau! Vejo vocês do outro lado. Ai, que horror! Que tá.